Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando pra você, tá? Sobre que você não deve ser nunca, tá? De direita, tá? Ok? Você não deve ser de direita, ok? Tá? Ok? E qual é a posição certa que uma pessoa deve se colocar na sociedade? Você deve não ser de direita, tá? Não ser de direita e não ser de esquerda, tá? Eu fiz 2 vídeos, tá? Falando sobre isso daí, tá? E vou estar sempre falando isso pra você, tá? Ok? Se você for de direita, consegue entender? Se você é de direita, você é do lado da facção, tá? Criminosa, tá? Que ocupa o lado da direita, você consegue entender? E se você é de esquerda? Se você é de esquerda, você automaticamente é do crime organizado que está por fora, tá? Consegue entender? Preste atenção para você entender. O que significa a direita, tá? Você pensa que a direita é o lado certo, entendeu? Que a direita é o lado certo, que é o lado do sistema, que é o lado que não é o lado de bandido, entendeu? Mas isso não existe, tá? Ok? Não existe lado certo entre direita e esquerda. Você consegue entender? Direita e esquerda são dois lados criminosos. Você consegue entender? Você consegue entender o que eu estou falando? Direita, tá? Direita é um grupo criminoso, tá? Tá? A direita é um grupo criminoso, assim como a esquerda é. Você consegue entender o que eu estou falando? É uma disputa de território, tá? Entre o que está estabelecido, você consegue entender? Com aquilo que está disputando espaço para entrar, tá? Tem algumas razões, tá? Para isso acontecer, tá? Que é o seguinte. A primeira razão é porque é interessante o seguinte. Você vai ver, tá? Por exemplo, se você voltar algum tempo atrás aqui no Brasil, você vai ver que os governos, tá, eram todos de direita, você consegue entender? Os líderes eram de direita, tudo era de direita, tudo é de direita. E aí se originou a esquerda, você consegue entender? Os líderes de esquerda. E aos poucos esses líderes de esquerda, tá, eles são financiados por um grupo de fora do país, tá, para eles serem também uma facção, tá, corrupta como da mesma forma que a direita internamente se origina um grupo corrupto, tá? O grupo que está por fora também trabalha de maneira corrupta porque é financiado para ser. Você consegue entender? E aí o que acontece? Essa situação, você veja que aqui no Brasil o que aconteceu? Conseguiu entrar um governo de esquerda, não foi? E o pessoal da direita saiu, né? Significa que esse pessoal de direita ele já era um mau exemplo ali estabelecidos, tá? E aí o grupo que entrou, ele entrou justamente porque foi financiado, ou então entrou e foi financiado, tá? Se tornou um mau grupo no caso na direita, no governo, né? E aí o que acontece? Fica esses dois grupos, tá? Esses dois grupos disputando. E você pensa, tá? Que a esquerda é errada e que a direita é certa. Da mesma forma que para os indivíduos da esquerda, tá? Para os indivíduos da esquerda, eles têm a direita como errada e a esquerda como certa. Assim como os indivíduos da direita, tá? Eles pregam que a esquerda é errada. Você consegue entender? Mas eles são errados, você consegue entender? É isso que eu quero que você entenda, tá? Os caras da direita, tá? Os caras da direita, eles são errados, você consegue entender? Ok? Poxa, Jorge, eu não acho que os caras da direita são tão errados. É isso que eu quero colocar para você, tá? Você tem que começar a entender, tá? Que esses caras da direita, tá? Eles são fraudadores, você consegue entender? A direita são fraudadores. Tá me incomodando bastante esse vagabundo desse desse manjador de piroca dando os gritos aqui atrás. Tá incomodando pra caramba, tá? Ok? Preste atenção. Os caras da direita, eles são errados, tá? Eles são fraudadores, tá? Eles são conexão do crime também, tá? Consegue entender?
Eles são satanistas também, tá? Ok? Consegue entender? Você tem que tirar a ideia de que a direita ou a esquerda está errado, os dois lados estão errados. E aí o que está acontecendo? Você está vendo, tá, que os caras da direita estão tentando conciliar com a esquerda. Por quê? Porque por algumas razões, tá? Por algumas razões comerciais, tá? E até mesmo da maneira como as pessoas se posicionam no mundo, tá? A esquerda sempre é maior, você consegue entender? A esquerda, tudo isso aqui é meu, tá? A esquerda é maior, você consegue entender? A esquerda manuseia mais pessoas, você consegue entender? Enquanto a direita é menor, consegue entender? Por razões econômicas, por razões de opinião pública, por razões da maneira como as pessoas se posicionam, tá? A esquerda é maior, tá? Tudo isso é meu, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando é meu. Na verdade, tudo a vida inteira que eu falei é sempre meu. Eu nunca aprendi nada com outra pessoa. Consegue entender? Então a esquerda sempre é maior. Então, esse pessoal da direita está fazendo média, tá? Eles estão fazendo média com esquerdistas, tá? Para eles aumentarem o reduto deles. E eles estão se apresentando como bonzinhos, tá? Você consegue entender? Para eles criarem uma direita que pega o pessoal da esquerda. Você consegue entender? Ao fazer isso daí, eles estão se ajustando com o esquema da pirâmide. Por quê? Porque no esquema da pirâmide, tá? Não existe esquerda nem direita, você consegue entender? Mas as duas facções funcionam juntas, consegue entender? Significa que é um esquema para alinhar, ajustar bem a esquerda e a direita para elas juntar com a ponta da pirâmide, você consegue entender? Você consegue entender? Eu cheguei até a explicar para você que o símbolo da pirâmide, tá? A ponta que está em cima representa justamente a unificação dos dois lados, consegue entender aqui, ó? De um lado está a direita e outro lado da pirâmide é a esquerda, você consegue entender? Esses dois lados são criminosos e quando eles se ajustam, as ideias corruptas da esquerda e a maneira maldita com que a direita se posiciona, tá? Que são fraudadores, são avarentos, tá? São invejosos, se ajunta tudo isso daqui. Você consegue entender? Se ajunta mais ainda. Então eles têm que se apresentar o quê? Mais, com um discurso mais povão, você consegue entender? Um discurso que faça bem mesmo a opinião pública, você consegue entender? Para que eles possam fazer o esquema Roberto Cabrini, que é o quê? É o esquema da manipulação, tá? Que eu chamei de o esquema Roberto Cabrini, tá? Aí eu coloco aqui um olho de Horus, né? O esquema Roberto Cabrini é um esquema de manipulação, tá? Através da faziação de média para tentar apresentar para você a direita como um lado do povão, você consegue entender? Como o lado bom, você consegue entender? Ok? Mas não é, tá? Aí, qual o raciocínio que eu estou querendo colocar? Existe uma diferença, tá? Muito grande entre você não ser de direita, tá? E não ser de esquerda, tá? E você ser de esquerda e direita ao mesmo tempo, você consegue entender? Porque é isso daí, significa que então o cara de direita, ele é de esquerda também. Eu sou de direita, mas ele é de esquerda. E o cara que é esquerda, eu sou de esquerda, mas eu estou na direita, eu estou trabalhando a favor da direita, que no caso é o governo, tá? Para você entender, a direita é o governo, tá? Percebeu, ó? Direita não é o lado certo, não é o lado que você tem que estar, é o lado do governo, consegue entender? Direita é governo. Aí, e por que eu estou aqui tentando colocar ainda essa situação? Sim, Jorge, eu entendi. Não, porque tem muitas pessoas, tá? Tem muitas pessoas que estão acostumadas com a ideia que é o seguinte, de você pensar que estando ajustado com a questão do governo, você está cumprindo com uma obrigação ou com o seu dever, você consegue entender? Mas isso é uma farsa, você sabe o que é uma farsa? Farsa é o que? É uma coisa que é apresentado para você como comum, como normal, mas não é assim que funciona, é uma farsa, você consegue entender? Por exemplo,
Por exemplo, vou dar um exemplo para você, a questão da igreja evangélica. Você pensa que você é uma pessoa que teme a Deus, estou dando uma comparação, né? Provavelmente você não tem assim nenhum costume de buscar a Deus, mas eu estou colocando um exemplo para você entender, tá? Por exemplo, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que reconhece a Deus, né? Essa pessoa assim, poxa, a igreja é uma coisa boa, né? Por exemplo, a pessoa que entende a respeito de Deus, ela pensa Deus e igreja, Deus pessoas que vão na igreja, Deus uma religião, né? Só que quando a pessoa entra dentro desse reduto religioso ali, o que vai funcionar ali não tem nada a ver com Deus, consegue entender? Tem a ver com o líder religioso, tem a ver com as doutrinas religiosas que foram compostas com a Bíblia, entendeu? Você não tem nada a ver, entendeu? As pessoas não praticam aquele ensinamento, praticam outras coisas, tá? Consegue entender? A mesma coisa é a questão da direita, entendeu? Poxa, mas como é que eu vou estar em oposição ao governo? Não sendo de esquerda nem de direita, você está completamente neutro e isolado de toda essa merda. Quando você faz audiência de direita, quando você aumenta a opinião de direita, você não está indo pelo lado certo. É isso que eu estou te colocando, tá? Você não está indo pelo lado certo, tá? E quando você diz assim, olha, eu sou de direita, mas eu sou de esquerda também, né? Isso daí é fácil. Quando o indivíduo diz que é de esquerda e de direita, você já sabe que ele não vale porra nenhuma, tá? Ok? Porque tanto a porra da esquerda quanto a direita não vale porra nenhuma, já falei aqui, tá? Mas automaticamente o indivíduo, para poder ele granjear você para uma direita ou para uma esquerda, ele vai dizer para você, não sou de esquerda nem de direita. Por exemplo, o cara que diz assim, não sou de esquerda nem de direita, ele quase sempre é um esquerdista. Você consegue entender? É um esquerdista, entendeu? Ele automaticamente é um feminista, entendeu? Ele é ladrão de conhecimento, pratica satanismo. Cara, eu não sou de esquerda nem de direita, porque ele se apresenta como um cara assim, cara, pra mim não existe governo, cara, eu sou anarquista. É um esquerdista, consegue entender? Ele é um esquerdista, mas ele vai dizer que ele não é de esquerda nem de direita. Da mesma forma, o cara que é de direita, ele vai falar assim, eu não sou de esquerda nem de direita. Por quê? Porque ele pratica todas as ideias, tá, de um governo de direita, tá? Mas ele também é liberalzão, consegue entender que é a questão do liberalismo, tá? Ok? Não significa que o cara é de direita e é de esquerda também. Ele significa que ele congrega as duas coisas. O posicionamento certo é você estar alheio a isso daí, tá? Você está completamente desagregante isso daí, consegue entender? Ok? Você consegue entender? Então, direita, tá? São criminosos. Pronto, agora eu vou colocar o último raciocínio. Tá bom, Jorge, fala o que é direita, que é o esquema Roberto Cabrini, tá? O que é o esquema Roberto Cabrini? É isso aqui, é a direita. São mentirosos, tá? São mentirosos, fraudadores, tá? Trapaceiros. Você consegue entender o que eu estou falando? É isso que eu estou querendo colocar você, tá? Esse negócio da direita, tá? São trapaceiros, são assassinos, tá? Eles são projetores de assassinato. Eles criam uma situação onde eles colocam uma pessoa que eles consideram, claro que eles não vão apresentar dessa forma, mas eles apresentam um indivíduo que eles dizem que é bandido. Por quê? Não é de direita. Quem não é de direita é bandido, tá? Para quem é de direita, para você entender, tá? Para o cara que é de direita, tá? Quem não é de direita é bandido, tá? Para você entender, tá? Porra, mas você não disse que eles financiam bandido, cara? Sim, bandido, é claro, porque bandido faz média com eles. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Tá lá um maior bandidão. Alguém chega para um indivíduo que é bandido do bairro e fala assim, você manda aqui no bairro, mas respeita os vizinhos, cara. Respeita os vizinhos, que tu manda aqui no bairro. Aí quando fica aquele vagabundo ali que tá roubando, tá espionando, tá praticando magia negra, aí chega a dona fulana, que é do bairro ali. E aí, dona fulana, tudo bem, né, cara? E aí, tudo bem, a senhora? Como é que tá seu marido aí? Muito bem? Aí assim mesmo, uma porra dessa. É isso daí. E um indivíduo desse, ele é bandido para a direita, ou bandido de direita, tá? Pra você entender, tá? Você consegue entender o que eu estou falando? Então, a ideia é de financiar bandido, tá?
preste atenção, o bandido vai ser você. Quem não é de direita é bandido, para quem é de direita. E aí o que eles fazem? Eles criam uma ideia de que você não é de direita, você é bandido. Mas você sendo civil, tá? Eu não estou falando aqui de um indivíduo, presta atenção para você entender. Eu não estou falando de um indivíduo que puxa um fumo, que de vez em quando troca um negócio ilegal, então que ele faz uma contravenção, vive numa contravenção, se mete com o pessoal. Não, estou falando de um civil mesmo. Por exemplo, eu nunca devi porra nenhuma para ninguém, tá? No meio de direita você é bandido, tá? Então esse é o esquema Roberto Cabrini, presta atenção para você entender. A direita, que no caso, são mentirosos, são fraudadores, trapaceiros, assassinos. É isso, o que eu queria falar é o seguinte, eles colocam você numa lista negra de assassinato, tá? Eles colocam você numa lista negra de homicídio mesmo, de matar você. Ao ponto de ser justificável que o indivíduo da polícia, ele puxe uma arma e mate você, para pagar alguém que não é de direita. Você consegue entender o que eu estou falando? Ok? Para você entender, tá? Ok? É assim que funciona a direita e a esquerda, tá? É assim que funciona, tanto a direita quanto a esquerda, tá? Só que aqui eu estou falando da direita, tá? Então eles são mentirosos, são fraudadores, trapaceiros, assassinos, tá? O que mais? Eles são expoliadores, tá? Por exemplo, a ideia dos esquerdistas expoliarem, tá? Como é que os esquerdistas expoliam? O esquerdista, ele expolia porque eles são autorizados a estar sempre roubando pessoas, tá? Eles são autorizados a chegar e roubar o que é dos outros, porque é como se fosse direito deles estar roubando, esquerdista. E direita, como é que eles expoliam? Eles fazem uma separação entre pessoas. Na verdade, tá? Eles expoliam todo mundo, tá? Ok? Consegue entender? Porque eles estão ajustados com a questão da pirâmide. Quanto mais ajustado com a questão da pirâmide, mais eles vão roubar. Tá? E você percebeu que a situação onde há uma conciliação e uma congregação, a palavra certa é, como é que eu vou dizer? Uma consolidação deles assim, com o povão e com a alta sociedade, é justamente o momento em que eles vão mais roubar ainda, consegue entender? Porque ao estarem ajustados com a ponta da pirâmide, é aí que eles vão roubar mesmo, consegue entender? Porque até então eles ainda são de direita, eles roubam algumas pessoas e fazem alguma coisa. Estarem consolidados, eles pegam ainda um antro maior de pessoas, tá? Para que eles possam roubar mesmo. Presta atenção para você entender. Ó. São mentirosos, fraudadores, assassinos, tá? Espoliadores, manjadores de piroca, tá? Mas deixa eu concluir a questão do espólio. Uma das situações do espólio é o seguinte: eles entendem, essa pessoa aí, esse aí é comunista, ó. Esse aí é comunista, esse aí tá em lista negra, esse daí já tá morto já. E aí então eles colocam tanto os bandidos que trabalham o crime organizado de direita, tá? Como eles colocam o pessoal da direita mesmo, que é evangélicos, religiosos, acadêmicos, para roubar tudo que é seu. Eles passam a mão em tudo que é seu, você nem existe mais, eles roubando tudo que é seu, tá? E esse aí ajunta mais ainda com o esquema da pirâmide. São manjadores de piroca, tá? São invejosos, tá? São expoliadores. Pronto, eu falei para você a verdade sobre esse negócio de direita, tá? Que é o esquema Roberto Cabrini, tá? Por que o esquema Roberto Cabrini? Porque o Roberto Cabrini é um criminoso que pratica tudo isso aqui que eu falei, mas ele se apresenta para você como um jornalista, uma pessoa social. Esse daí é safado mesmo, tá? Esse daí eu te digo aqui que é safado mesmo. Eu estou usando ele como exemplo, não é por acaso, tá? Esse é um safado mesmo, tá? Ele se apresenta como um jornalista, uma pessoa de alta credibilidade, consegue entender? Você já ouviu falar aquele ditado que diz assim, o jornalismo de credibilidade? Você já ouviu isso, né? Que jornalismo é esse de credibilidade? Você por acaso alguma vez viu um jornalista que seja de credibilidade? Eu até fazia, há um tempo atrás, eu fazia uma determinada ironia, que era o seguinte, não tem aquele filme do Batman, o Batman com Michael Keaton, de 1989, o primeiro? O Batman tem um romancezinho entre ele e uma jornalista. A jornalista está querendo ver quem é o Batman, né? E o Alfred abre a Batcaverna para a jornalista entrar lá dentro e ver a identidade secreta dele, né?
Significa que se o Batman é um pouco experiente com a vida, é uma coisa que ele nunca ia fazer, deixar uma jornalista entrar dentro da Batcaverna, tá? A outra ironia também é o romance que existe entre o Super-Homem e a Lois Lane, né? A Lois Lane é uma garota ambiciosa, entendeu? É orgulhosa, metida a besta, igualzinho uma jornalista mesmo. Consegue entender? Significa que o Clark Kent provavelmente caía na lábia ficaria atrás de uma Lois Lane, mas o Super-Homem provavelmente não. Mas o lance é o seguinte, a outra situação também é o Homem-Aranha também, ele é um jornalista, né? Ele trabalha numa empresa de jornalismo. Aí aquele cara que é o dono do coisa, um pilantra mesmo, um canalha mesmo, que usa aquele jornal todinho para manipulação, né? Estão praticando muita magia negra no meu cu. É jornalismo de credibilidade. Você vê que até a mídia mostra eles como pessoas fraudulentas, consegue entender? Isso daí nunca existiu, tá? Jornalismo de credibilidade, eu quero saber o que é isso daí, onde é que isso existiu, tá? Somente um babaca mesmo. Você provavelmente foi este babaca, tô falando pra você mesmo. Deixa de ser babaca, tá? Consegue entender? Você provavelmente a vida inteira, um jornalismo de credibilidade, eu gosto. Deixa de ser burro, entendeu? Começa a deixar de ser burro. Mas preste atenção, o lance é o seguinte. Deixa eu concluir. Então é isso daí, tá? É um esquema onde você está lidando com pessoas canalhas mesmo. E aí a última coisa que eu vou te mostrar é isso aqui, ó. Esse filme do Rambo, tá? Foi produzido como uma ameaça contra mim, tá? Por estar denunciando espionagem, magia negra e conspiração. Aí, ó. Sylvester Stallone produziu esse filme aí como uma ameaça contra mim. Num filme, o Rambo é vítima, tá? De uma organização criminosa, tá? De bandidos, tá? E a ameaça deles é sempre matar você com bandidos, tá? Ok? A direita está sempre ameaçando matar você com bandido, tá? A direita, tá? É um grupo criminoso, tá? Que está sempre ameaçando destruir pessoas com a esquerda. Foi o Sylvester Stallone que produziu esse filme. Eles produziram... Foi na época que eu estava falando de fazer o novo filme do Rambo. O Sylvester Stallone corroeu-se, você pode me cobrar isso aí, tá? Ele corroeu-se de inveja mesmo da minha pessoa aqui, tá? E os evangélicos aqui arreganharam o rabo, tá? Arreganharam os furingos aqui, dando o cu mesmo para ele de todas as formas, para ele me prejudicar lá com o cinema americano. Não somente ele, tá? Mas toda essa horda do Billy Graham, tá? Aquela horda de evangélicos criminosos do Billy Graham, tá? Que você sabe que o Billy Graham é crime organizado, né? É o crime organizado a favor dos evangélicos lá, tá? Essa horda mais criminosa, a cúpula mais perigosa mesmo do crime organizado dos evangélicos, tá? Eu até acredito que os evangélicos lá nos Estados Unidos, eles são uma casta assim, não vou dizer toda, vai demorar para mim explicar, mas eu acredito que existe uma casta de pessoas assim muito dispersas mesmo, bem inocentes mesmo, lá nos Estados Unidos, não aqui, tá? Que são inocentes mesmo, tá? Mas os evangélicos que são da mídia, tá? Os evangélicos da mídia, eu considero esse daí não, esses são bandidos mesmo, tá? Ok? São lixo mesmo, tá? Isso aí são merdas mesmo. Essas merdas aí estão conspirando grandemente contra mim para manter o monopólio das igrejas, tá? Os pastores evangélicos da mídia americana são lixo mesmo, que nem os daqui, tá? Ok? Então é isso daí, tá? É isso daí que eu tô querendo colocar. Esse cara aí, o Sylvester Stallone, isso é um criminoso, tá? Ok? Esse indivíduo, ele tem merda na cabeça, tá? Ele é um cara de direita, você consegue entender? Ele não é um cristão, cristão ele não é, tá? Não é cristão porra nenhuma, tá? E nunca foi, tá? Ele é um extrema direita. E o que é um extrema direita? Acabei de falar aqui pra você, tudo isso aqui. Essa é a verdade sobre a direita, você consegue entender? É isso daí que eles são, tá? Ok? Eles são uma farsa, entendeu? Então você não pode ser de direita, tá? Você tem que indiscutivelmente não ser de direita, tá? Você entendeu? Ok?